Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E o Ministério da Saúde informou que cresceram mais de 40% os casos de dengue no Brasil neste ano. A redução de ações preventivas durante a pandemia de Covid pode ter sido uma das causas do aumento. Entre 2 de janeiro e 12 de março deste ano, foram feitas mais de 161 mil notificações de prováveis infectados pela dengue. O número de casos da doença no Brasil cresceu 43,9% nos primeiros meses do ano. Segundo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, a região Centro-Oeste apresentou a maior taxa de incidência, com 204 casos por 100 mil habitantes. Em seguida, aparecem as regiões Norte, Sul, Sudeste e Nordeste. O país registrou 154 casos graves de dengue e mais de 1.500 com sinais de alarme. Os sintomas como dor abdominal intensa, vômitos persistentes e sangramentos na gengiva indicam um quadro grave. A Fiocruz avaliou que o cenário é de atenção e que o aumento de casos pode ter sido provocado pelo efeito da pandemia de Covid-19, que reduziu as ações de controle do mosquito transmissor da doença, ou ainda pelo período chuvoso registrado neste início de 2022. A população também tem uma tarefa importante para evitar mais casos: relembrar o cuidado básico de esvaziar pontos de água parada, como vasos de plantas, caixas d'água e piscinas. E olha só, o governo federal zerou os impostos de importação do etanol e de 6 itens da cesta básica. A medida, que tenta amenizar a inflação, deve ser publicada no Diário Oficial da União de hoje e vai valer até o fim do ano. Após reunião extraordinária com o Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior, o Ministério da Economia anunciou a redução a zero das alíquotas de imposto de importação do café, margarina, queijo, macarrão, açúcar e óleo de soja. A alíquota do etanol também vai ser zerada, tanto para o álcool misturado na gasolina como para o vendido separadamente. Esses produtos tiveram prioridade para a redução do imposto pelo peso que exercem no dia a dia da população. O objetivo do governo é amenizar as pressões inflacionárias influenciadas pela guerra na Ucrânia e pela pandemia do coronavírus. Além disso, também foi aprovada a redução em mais de 10% do imposto de importação sobre máquinas e bens de informática e de telecomunicações a partir de 1º de abril. A medida pretende facilitar a compra de equipamentos usados pelos produtores industriais e baratear o preço de alguns itens tecnológicos. Segundo o secretário executivo do Ministério da Economia, Marcelo Guaranis, a medida tem como objetivo segurar a inflação e aumentar a competitividade no país. Reduzir imposto de importação é muito importante para todo mundo, para a competitividade e para a produtividade. Esses produtos de informática, de telecomunicação e os bens de capital são importantíssimos para toda a indústria. Toda a indústria tem acesso a produtos mais baratos, que são insumos para a produção de tudo que eles produzem. Em relação aos alimentos, o Ministério da Economia informou que os produtos zerados de imposto estão pesando na inflação, principalmente para as famílias de menor renda. E ainda de acordo com a pasta, a medida deve fazer o preço da gasolina cair até 20 centavos para o consumidor. Atualmente, o litro da gasolina tem 25% de álcool anidro. Por causa da alta recente dos combustíveis, o governo espera que a redução na tarifa de importação praticamente zere os efeitos do último aumento. E agora a gente fala sobre a guerra. O porta-voz da presidência russa afirmou que o governo busca negociações mais significativas com a Ucrânia. Dmitry Peskov não detalhou os temas em que as conversas não avançaram. O Kremlin afirmou nesta terça-feira que as negociações em curso com a Ucrânia para acabar com a operação militar russa deveriam ser mais substanciais. A declaração foi feita por Dmitry Peskov, porta-voz da presidência russa, que não revelou mais detalhes sobre os temas em que as conversas não avançaram.
Ele afirmou que a divulgação dessas questões pode atrapalhar o processo, que corre de maneira mais lenta do que o governo russo considera ideal. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou na segunda que está disposto a conversar com Vladimir Putin sobre um compromisso no Donbass, onde a Rússia reconheceu as repúblicas separatistas de Luhansk e Donetsk e na Crimeia, anexada em 2014. Zelensky explicou que um acordo do tipo vai exigir um referendo para que os ucranianos aprovem ou rejeitem a medida. E mudando de assunto, equipes de resgate lutam contra a chuva e a lama na busca por sinais das 132 vítimas que estavam a bordo do avião que caiu em uma área montanhosa no sudoeste da China. As esperanças de encontrar sobreviventes são próximas de zero, um dia depois da queda do Boeing 737, provavelmente a catástrofe aérea com o maior número de mortes no país em quase 3 décadas. As perguntas se acumulam sobre as causas do acidente, que levou a aeronave a perder mais de 8.000 metros de altitude em apenas 3 minutos, antes de cair em uma montanha na última segunda-feira. O presidente Xi Jinping ordenou a investigação profunda para que as causas sejam determinadas o mais rápido possível. O voo MU-5735 decolou de Kunming pouco depois de 1 da tarde no horário local e perdeu contato quando sobrevoava a cidade de Uzhou. Nos últimos anos, a China se destacou por elogiados padrões de segurança na aviação, apesar do rápido e amplo crescimento do setor nas últimas décadas. O acidente de voo comercial com mais vítimas na China aconteceu em 1994, quando a queda de uma aeronave da China Northwest Airlines provocou a morte de 160 pessoas. E os Estados Unidos anunciaram restrição de vistos a funcionários do governo da China. O secretário de Estado afirmou que a decisão foi tomada em decorrência das violações aos direitos humanos realizadas pelo país asiático. Essas ações seriam postas em prática contra líderes religiosos, membros de grupos étnicos minoritários, dissidentes, defensores dos direitos humanos, jornalistas, sindicalistas, militantes da sociedade civil e manifestantes pacíficos na China ou no exterior. Os detalhes foram divulgados pelo chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, em um comunicado. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Wang Wenbin, criticou a medida e denunciou o que chamou de mentiras políticas de Blinken. E ainda ameaçou adotar contramedidas. As sanções chegam em um momento em que o presidente Joe Biden tenta pressionar a China para que use sua influência sobre a Rússia para acabar com a invasão da Ucrânia, ou pelo menos se abstenha de apoiar Moscou. Pequim é acusado de ter internado em campos de reeducação política mais de 1 milhão de uigures, onde seria imposto, entre outras medidas, o trabalho forçado. A minoria muçulmana vive em Xinjiang, no noroeste da China. O governo chinês nega as acusações. E antes de encerrar, olha só, quase 99% das reservas de água doce no mundo estão debaixo da terra. A importância dessas reservas naturais para a humanidade fez com que o tema fosse o destaque da ONU para o Dia Mundial da Água, que é celebrado nesta terça-feira. Tout laisse croire que se rien n'est fait, la situation ira de mal. Há todos os motivos para acreditar que, se nada for feito, a situação vai piorar e piorar, devido em particular à forte pressão demográfica, à rápida urbanização e às atividades industriais poluentes. Este 9º Fórum Mundial da Água nos dá a oportunidade de soar o alarme sobre a gravidade da situação para que as questões hídricas permaneçam no centro da agenda internacional. Sur la gravité de la situation, afin que les questions liées à l'eau restent au cœur de l'agenda international. Segundo o informe intitulado Águas Subterrâneas, fazer visível o invisível, os benefícios diretos e indiretos passam frequentemente despercebidos ou são ignorados, deixando muitos aquíferos sem a proteção adequada. Como resultado, as reservas de água subterrânea no mundo estão frequentemente mal geridas, subvalorizadas e em risco de contaminação. Para a Unesco, esses recursos hídricos poderiam oferecer, por exemplo, soluções para atenuar as mudanças climáticas. O documento indica que os aquíferos possuem uma capacidade de absorção única, capaz de limitar o impacto das variações climáticas. O texto recomenda especialmente a irrigação via sistemas de bombeamento de água subterrânea com energia solar.
Por fim, o informe estimula governos a criarem e enriquecer uma base de conhecimentos dedicada às águas subterrâneas com o objetivo de compartilhar informação. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.